Deus é amor. Olha que coisa linda. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor. É muito bonito. E as histórias também, não é? Davi lutando contra Golias, José preso no Egito. Tudo isso é bonito. Mas, irmãos, muitos de nós, às vezes, ficamos em relação à Bíblia Sagrada contentes com aquele reconhecimento de praia. A gente vai à praia, pega umas conchinhas e vai se contentando com isso. Eu acho que pelo tempo de vivência que nós temos com a palavra de Deus, já está na hora de alguns de nós mergulharmos na Bíblia Sagrada. E essa sugestão vale para todos os lados. Vale para todos os lados. Para os pregadores, principalmente. Porque hoje é triste quando o púlpito vai se tornando apenas uma palestra de autoajuda. É as mesmas histórias, não muda daquilo. E parece que crente só tem inimigo, né? Eu daria um bom estudo de caso a alguns crentes, porque eles só têm inimigo. Uma vez teve uma pessoa que visitou uma igreja evangélica e o pregador falava tanto: você vai vencer os seus inimigos e Deus vai dar vitória sobre os seus inimigos e hoje você vai proclamar a vitória dos inimigos. Eu falei, cara, esse pessoal aqui só tem inimigo. Vocês não fazem amizade com ninguém, não? É só inimigo. E o que aquilo significa, além dessa pregação coach, que você vai vencer seu inimigo? É isso que nós estamos procurando. Vocês já notaram que, muitas vezes, dos púlpitos, temas de Daniel e Apocalipse desaparecem? Está na hora de nós virmos algumas coisas a mais. E vamos fazer isso em Daniel, sabe por quê? Porque estudar isso aqui, irmãos, não é só apresentar curiosidades históricas. Eu falei isso anteontem, até conversei da minha conversa com a Leilane. Se fosse só para apresentar informações históricas, Pastor Marcos, não precisava ter pago passagem para eu vir do Brasil para cá. Alugaria um DVD do Discovery Channel, ou do History Channel, põe para os irmãos assistirem aí. Estava tudo bem, não precisava nem o pastor Ronaldo estar aqui cantando, não. Né? Põe um DVD aqui, falando da Babilônia, e estava tudo bem. Põe evidências aqui, vocês assistiam. Mas é o estudo disso que eu vou apresentar para vocês hoje que me dá esperança para olhar nos olhos daqueles irmãos que estão enlutados hoje e falar: calma, eu ainda vou conhecer aquele que está deitado ali no caixão. É o estudo aprofundado disso aqui que me dá a convicção de que Deus existe, apesar de tantos argumentos ateus, agnósticos e secularizados que temos por aí. Vamos voltar ao texto. Daniel teve um sonho profético. E Daniel disse assim, eu vou repetir de novo o verso 2. Daniel disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu, norte, sul, leste e oeste, agitavam o grande mar. O que significa isso, o grande mar? É interessante também, nós conhecemos um pouco da cultura bíblica, né? Aqui estão os 4 animais que se levantam do grande mar. Daniel vai descrever cada um deles. O primeiro animal que Daniel viu era um leão com asas. O segundo animal que Daniel viu foi um urso, que ele tinha um lado mais elevado que o outro. Ele tinha uma coluna torta. E ele tinha 3 costelas na boca. O quarto animal que Daniel viu, está aqui no capítulo 7, era um leopardo, que também tinha asas de águia. Só que ao invés de ter 2 como o leão, ele tinha 4 asas e 4 cabeças. E o quarto animal que Daniel viu, lá no fundo vocês veem o quarto animal, ele era tão estranho, tão esquisito, tão aterrorizante, que ele não se parecia com nenhum animal da fauna conhecida. Daniel descreve como sendo um monstro, que tinha 10 chifres na cabeça. E ele tinha unhas de ferro. E ele espedaçava, esmiuçava tudo que passava no caminho dele. Esta é a profecia. Qual o significado dela? Vocês sabem que, para você conhecer bem uma cultura, é interessante você ter um conhecimento da expressão idiomática, da forma como eles comem, senão você não vai entender muito. Por exemplo, os irmãos cabo-verdianos, eu não sei bem qual que é a culinária de Cabo Verde. Mas Diagacita.
Sabe, Jagacita. Cá não sabe. Não sei se eu falei certo. Cá não sabe. Mica sabe. Mica sabe. Ó, o Rodrigo falando crioulo. Desculpa aí. Mica sabe. Eu não sei. Mas como é que é o nome da comida mesmo? Jacaci. Olha, imagine alguém num show do milhão. A pergunta que vale $1 milhão. O que é jacaci? Eu não ia adivinhar nunca. Eu ia perder. Eu não ia nem tentar. Tá vendo como é bom entender a cultura? Agora imagine se a Bíblia tivesse sido escrita em Cabo Verde. Como é que eu ia entender o que era isso sem entender a cultura de Cabo Verde? Como é que eu ia entender que cá é negação sem saber o que é o crioulo? Aliás, para muitos brasileiros, crioulo é apenas uma forma de falar de pessoas negras. O crioulo. Para vocês, crioulo é um dialeto. Também, se a Bíblia fosse escrita no Brasil, vocês teriam dificuldade quando alguém falasse assim: olha, vamos orar a Deus para trazer o arroz com feijão. Eu não sei se come arroz com feijão todo dia em Cabo Verde, como no Brasil, que é a comida base. Estão vendo como é importante conhecer a cultura para entender a mensagem? Se eu falar para vocês uma pomba branca, o que vocês pensam? Paz. Mas imagine se daqui a 2000 anos isso aqui virasse Bíblia e alguém apresentasse uma pomba branca. Será que eles iam entender que era paz? Não, porque era outra cultura. Se eu falar com vocês assim: gente, eu estou morto de cansado hoje. Não tem problema nenhum, mas daqui a 2000 anos alguém ia perguntar como é que um morto se cansa. Viram a importância da cultura? Então vamos, dentro da cultura de Daniel, mergulhar com cilindro agora, tentar entender o que são esses 4 animais, por que Deus mostrou esses 4 animais, até para eu não sair agora dando explicação que não serve para nada. Aí eu posso falar com vocês: não, gente, agora o leão é o seguinte, vou falar com vocês, o leão de Daniel, leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. O urso em Daniel é a força que o povo de Deus vai ter. O leopardo é o poder do Espírito Santo. E o animal terrível e espantoso é o inimigo tentando atrapalhar o povo de Deus. Eu posso fazer um sermão, fazer essa comparação, ou eu posso também dizer assim: irmãos, os 4 animais são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual que é o problema desse tipo de interpretação? É que está errada. Mas para eu saber que está errada, eu tenho que conhecer a cultura. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com a questão do grande mar. Qual o sentido do grande mar? Essa parte do livro de Daniel não foi escrita em hebraico, ela foi escrita em aramaico. Aí quando Daniel fala do grande mar, Leiamam Rabá, Leiamá Rabá, ou grande mar. Normalmente, na Bíblia, quando fala do grande mar, eles pensam no mar Mediterrâneo. Por exemplo, quem pode ler, nós temos Josué capítulo 15, versículo 47. Vamos ler juntos aqui. Josué capítulo 15, versículo 47. Josué capítulo 15, versículo 47. Aqui fala das fronteiras das tribos de Judá, das cidades de Judá. Aí diz aqui, olha, Asdod, que hoje fica na faixa de Gaza, onde tem aquela confusão toda de Israel, Asdod e suas vilas e aldeias, Gaza, faixa de Gaza, e suas vilas e aldeias, até o rio do Egito. Qual que é o rio do Egito? Rio Nilo. Rio Nilo, Eufrates é lá na Babilônia, Rio Nilo. E o grande mar com as suas imediações. O grande mar é o mar Mediterrâneo. Então, se você pegar o mapa de Israel, você vê o mar Mediterrâneo, o Egito, esse pedaço aqui que seria a parte de Judá. Só que nesse capítulo específico de Daniel, parece que o grande mar não se refere apenas ou tão somente ao mar Mediterrâneo. Parece que tem um outro sentido, porque quando você vai em Daniel capítulo 7, verso 17... Daniel capítulo 7,
versículo 17, diz assim: esses 4 animais, esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas no versículo 3, falou que eles se levantavam do mar. Não falou que eles se levantavam do mar, agora fala que eles se levantavam da terra. Então não pode ser o mar Mediterrâneo. Assim como eu falei com vocês que pomba branca representa a paz, o que significam as águas naquele tempo, na cultura profética? Vamos ler primeiro Isaías, capítulo 17, versículo 12. Isaías, capítulo 17, versículo 12. Isaías, capítulo 17, versículo 12. Na minha tradução diz assim: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem águas impetuosas. O que vocês perceberam aqui? O bramido do mar é comparado na Bíblia ao bramido dos povos. Então, assim como pomba branca para nós representa a paz, mar para eles representam povos. E vocês sabem que tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Por exemplo, por que aqui é chamado de terra do tio Sam? Porque na época da guerra, criaram um personagem, Uncle Sam, Samuel. Uncle Sam needs you. Tio Sam precisa de você. Aí aparecia, eles desenharam um velho com cartola, com a bandeira americana, uma barba aqui, o dedo apontando assim. Era uma forma de recrutar os jovens para a guerra. Porque os Estados Unidos, por serem um país de democracia, eles não poderiam simplesmente obrigar os jovens a irem para a guerra como os países da Europa faziam. Na Europa, o governo mandava, você tinha que ser recrutado. Se você não aceitasse, você já era desertor. Mas aqui é o país da liberdade religiosa, país das liberdades civis, você não pode obrigar. Então o meio de convencer os jovens a irem para a guerra era através da propaganda. Aí criaram o personagem Tio Sam precisa de você. A partir dessa propaganda, criou-se a expressão idiomática, eu vou lá para a terra do tio Sam. Então algumas ilustrações, algumas histórias, elas têm uma razão de ser. E por que na Bíblia o mar era símbolo de povos? É simples, pessoal. Eles não conheciam ainda avião. Qual que era o veículo de transporte que conseguia levar você mais longe? Era o barco, era o navio. E dava medo, porque o navio realmente ia para outro lugar. Então, é no mar que tudo se encontra. O mar é símbolo dos povos. Vamos ler mais uma passagem? Apocalipse capítulo 17, versículo 19, quando fala da mulher sentada sobre a besta, repleta de nomes de blasfêmia. Versículo 15. Apocalipse 17, verso 15. Todos abriram? Na minha tradução diz assim: o anjo me disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são o quê? Povos, nações e línguas. Então a gente já sabe que água na profecia significa povos, nações e línguas. O mar agitado, povo agitado. E de acordo com a Bíblia, somente uma pessoa pode acalmar o agito das nações. Essa pessoa é quem? Deus. Vamos abrir o Salmo 66. Salmo 66, versículo 7. Salmo 66, verso 7. Não, acho que eu li errado. Não é 66, 7? 65, 7. Salmo 65, 7. Tu
Senhor, acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas, o tumulto dos povos. Fica com a Bíblia aberta aí. Deixa eu falar com vocês uma coisa sobre a poesia hebraica. Para começo de conversa, a poesia na Bíblia não tem um sentido romântico que a gente tem meramente aqui. A poesia é uma forma de fazer as pessoas decorarem o texto, já que nem todo mundo podia ler. Então, quando você está falando em prosa, tudo bem, mas quando você passa a falar em poesia, presta atenção que isso é importante, decora. E a poesia eram paralelismos de ideias. Como se eu dissesse assim, a menina é inteligente e bonita, uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Menina bonita, inteligente, garota esperta e charmosa. Assim que a poesia era feita. Muitos salmos estão desse jeito. E esse salmo também faz isso, olha aqui, ó. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das ondas, o tumulto dos povos. A mesma coisa dito com palavras diferentes. Ó, vamos de novo aqui, ó. Rugido, ruído, tumulto. Mares, ondas, povos. Agora que vocês já sabem disso, e eu estou contando para vocês, gente, porque o povo que escreveu a Bíblia eram pessoas simples, do campo. Eles falavam de coisas da natureza, eram muito concretos as expressões, eram muito concretas as expressões idiomáticas e tudo mais. Agora eu pergunto a vocês, o que faz o mar agitar? Vento. Então um vento tempestuoso é o que agitava o mar. E na compreensão bíblica, o único que tem controle sobre os ventos e os mares é o Deus Todo-Poderoso. Porque foi na criação que o vento de Deus, o Espírito Santo, veio batendo as águas, o Espírito pairava sobre as águas, a palavra hebraica que está ali, o verbo rahab, é o mesmo verbo para um pássaro que vem batendo as asas assim, e o mar a água vai se agitando. O Espírito veio batendo sobre as águas e começou a criação. No batismo de Jesus, Jesus sai da água e quem vem batendo as asas? O Espírito Santo, na forma de pomba. Quando Jesus estava no barco, Jesus acalmou o mar e os ventos. E os discípulos falaram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curioso, os discípulos já tinham visto Jesus expulsando o demônio, fazendo curas, falando com autoridade, fazendo multiplicação dos pães. Por que naquela hora do barco eles se assustaram e falaram, quem é esse? É porque tudo que Jesus tinha feito antes, um homem munido do Espírito Santo faria. Os profetas fizeram. Mas o único que tem autoridade para acalmar os mares é Deus. Então ele era Deus. Ele não era um homem qualquer, ele não era um profeta inspirado por Deus, ele era o próprio Deus. Bom, já aprendemos que os mares são os povos. Então dos povos em agitação, uma agitação que só Deus pode controlar, viriam 4 animais. O que são esses 4 animais? Por que 4 monstros? Aí aqui eu tenho que explicar alguma coisinha para vocês. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 27, versículo 1. Isaías 27, versículo 1. Isaías. Se você está em casa também, vá anotando esses textos aí, porque é um estudo bíblico isso aqui. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, a serpente veloz. O Leviatã, a serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. Quando a gente estuda isso aqui dentro de Isaías, a gente descobre que ele está falando de 3 animais aqui. O Leviatã, a serpente veloz ou sinuosa e o monstro do mar. Algumas Bíblias traduzem o dragão do mar. Tem algumas Bíblias que traduzem por dragão. Também está correto. No hebraico está a palavra tanim. Tanim é uma serpente draconiana. É um dragão em forma de serpente do mar. Por isso que está aquele desenho ali, ó. Tá bem? Esse aqui é o desenho que mostra do Paraíso Perdido de Dante Alighieri. A serpente
do mar, o dragão. O dragão é como se fosse uma serpente marítima gigante. Que são esses animais? Aí eu descubro que no contexto da época, quando você queria falar de um reino poderoso, você o simbolizava por um animal monstruoso. E sabem por quê? Abram a Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 28. Aliás, vamos para Isaías 14 primeiro. Isaías 14. Isaías 14. Isaías aqui fala da queda da Babilônia, de um império. Aí quando Isaías está falando da queda da Babilônia, de um império, ele diz assim no verso 12: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Pois você pensava assim: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me sentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu pergunto aos irmãos, esses versos que eu li estão falando de quem? Satanás. Mas o capítulo está falando da Babilônia. É da Babilônia? Ou é de Satanás que o profeta está falando? Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Aqui está falando contra o rei de Tiro, o rei da Fenícia, que fica hoje no Líbano. E quando eu falar do rei de Tiro, diz assim no verso 14, 28, 14. Vou ler o do verso 13 em diante. Você estava no Éden. Espera aí. O rei de Tiro estava no Éden? Jardim de Deus. Se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda e foi ungido, e eu estabeleci, e você permanecia no santo monte de Deus. O rei de Tiro estava no jardim do Éden? De quem está falando aqui? Satanás, Lúcifer. Por que essa mistura? Na cultura do Antigo Oriente Médio, o que acontece no céu, acontece na terra. O que acontece no mundo espiritual, acontece no mundo material. O mundo material é um eco do mundo espiritual. Traduzindo em miúdos, a psicologia ocidental vai ver apenas um problema emocional. Mas a psicologia do Antigo Oriente Médio, estou fazendo um anacronismo, né, porque nem existia psicologia, vou falar de Freud para cá, mas vamos pegar assim, o espírito psicológico da época entende que além dos problemas emocionais, existem forças espirituais que estão usando os poderes, que estão usando os traumas psíquicos para fazer a pessoa cometer tal coisa. É o famoso caso da possessão demoníaca. Vocês me entenderam? Você está vendo a pessoa, você não está vendo o demônio. Mas ela está apenas refletindo na matéria o que o diabo está fazendo no mundo espiritual. Então a Bíblia reconhece que o avião controlado por controle remoto que jogou a bomba em tal lugar, tem aqui no controle alguém manejando o avião. Você só viu o avião, sem piloto. Mas tem alguém aqui manejando aquele avião. Então, a mesma coisa a profecia diz, você está vendo o império, mas por detrás desse império, usando-o, está o diabo. Aqui eu abro um parênteses para fazer um alerta muito sério para vocês. O diabo não imita o caráter de Deus porque ele é do mal. Mas para o engano, ele imita as ações de Deus. Um falsificador de notas de dinheiro, um falsificador de dinheiros, fará o dinheiro muito parecido com o verdadeiro. Quanto melhor o falsário, mais desafiador é perceber o engano.
Não é isso, a farsa? Porque ele faz igualzinho. Ele não está preocupado com a qualidade. O sujeito que está fazendo uma bolsa Louis Vuitton falsificada, ele não está preocupado com a qualidade dela. Mas ele quer que você compre a falsa pensando que é uma verdadeira. Então ele vai imitar direitinho, só que a qualidade não é a mesma. O diabo não tem o caráter de Deus, mas ele imita os atos de Deus igualzinho para enganar. E como é que o Espírito de Deus trabalha? O Espírito de Deus, a pessoa que se coloca nas mãos de Deus, o Espírito de Deus toma a pessoa de uma certa forma que às vezes você chega e fala assim, nossa, foi o Espírito de Deus que falou isso para você, porque eu não estava esperando isso. O espírito do diabo faz o mesmo. Uma vez Jesus estava triste, falando, meus queridos, orem por mim, porque eu vou enfrentar a cruz, eu estou com medo. Aí um dos discípulos falou assim, tem dó de ti, Senhor? Quem foi esse discípulo? Pedro. Qual foi a resposta de Jesus? Arreda de mim, Satanás. Pedro foi apenas um instrumento, mas quem falou foi o diabo. Então o que Isaías e Ezequiel nos mostram aqui é que nós estávamos vendo o reino da Babilônia e o rei de Tiro, mas com os olhos espirituais eu consigo ver o poder das trevas. E falando em poder das trevas, nós estamos vendo apenas a guerra do Vietnã, a guerra do Golfo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas com poder espiritual eu vejo os mares agitados pelos ventos, provocados pelo diabo, para fazer a terra sofrer. Por isso que em Isaías, o símbolo de nações inimigas de Israel são simbolizadas como monstros. Quais eram os 3 monstros que apareceram em Isaías 27? Um dragão, um Leviatã e uma serpente do mar. O Leviatã, aqui em Isaías, é a Assíria. A serpente do mar é a Babilônia. E o monstro do mar é o Egito. Então vocês veem que eles têm o costume de pegar monstros para simbolizar nações inimigas do povo de Deus. Ficou claro isso para vocês? E por que pegam monstros? Porque na cultura do Oriente Antigo, os monstros são o símbolo do caos. Por exemplo, os babilônios contavam o mito da batalha entre Tiamat, que era um dragão feminino, Tiamat era um dragão fêmea, e Marduk, o deus pagão da Babilônia, que destrói Tiamat, o dragão. E o dragão Tiamat às vezes aparece como uma serpente, às vezes aparece como um dragão. Nos selos cilíndricos do rei Gudea, você tem o mal, às vezes representado como sendo Ningitzida, e ela às vezes aparece como sendo uma serpente com asas e 4 patas, às vezes só uma cobra. E a Bíblia também aparece o mal como sendo a forma de uma serpente. Apocalipse capítulo 12. Foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás. Aí, peraí, Rodrigo, você me confundiu a cabeça aqui. Você está falando que o mundo pagão tinha esses símbolos para o mal? Tinha. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Então a Bíblia simplesmente plagiou o mundo pagão? Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é simplesmente um subproduto da cultura em redor. Ah, que alívio. Mas por que tem essas semelhanças? Por 2 motivos. Embora a Bíblia seja a palavra de Deus, ela foi escrita numa cultura específica. Então a Bíblia dialoga com essa cultura. Compreendem? Se a Bíblia fosse escrita no português do Brasil, o Pai Nosso talvez viria: o arroz com feijão de cada dia nos dá hoje. Porque a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Então ela dialoga com a cultura em redor. Segunda razão porque a Bíblia dialoga com a cultura em redor. Porque fica muito mais fácil entender a mensagem. Se eu apresentar uma pomba branca ou uma bandeira branca hasteando aqui, eu não preciso explicar, vocês já entenderam. Então por que Deus vai complicar? Deus quer facilitar. E a terceira razão por que eu encontro os símbolos da Bíblia também no mundo pagão é porque tudo começou com Adão e Eva.
O primeiro a receber a revelação de Deus, que haveria um grande conflito entre as forças do bem e do mal, foi Adão e Eva. E Adão e Eva passaram isso para os seus filhos, que passaram para os outros filhos, e o mundo pagão foi apenas distorcendo aquela tradição que veio de Adão. Vocês já brincaram de telefone sem fio? Você vai cochicha aqui no ouvido de um, vai passando para o outro. A mensagem sai completamente torta do outro lado. Mas apesar dela sair torta do outro lado, você descobre algumas coisas que foram ditas aqui no início. A mensagem de Adão foi ficando torta pelo paganismo, mas eu não me surpreendo de encontrar no mundo pagão elementos da verdade que vinham de Adão e foram deturpados. Ficou claro até aqui? Agora o último motivo por que eu encontro coisas pagãs lá fora. Como Deus é sábio. O diabo tenta falsificar as verdades de Deus, mas em fazendo isso, ele acaba deixando flashes da verdade no mundo pagão. E agora a gente tem um ponto de contato para pregar para eles, como Paulo, lá em Atenas. Eu estou vendo aqui os objetos de culto de vocês. Está vendo aquele altar vazio ali, ao Deus desconhecido? Pois é, esses que vocês adoram sem conhecer é quem eu vim apresentar. Ou seja, o diabo deve ficar frustrado, porque ele faz de tudo para quebrar o desígnio de Deus e Deus só faz assim, tuf, e a coisa reverte em bênção. O diabo mergulhou a Grécia no paganismo e no paganismo da Grécia acabou aparecendo ali um altar ao Deus desconhecido que deu a margem para Paulo poder pregar para eles. Os irmãos entenderam isso aqui? Para conhecer mais sobre isso, eu quero mostrar para vocês alguns outros versos que mostram como é que animais são usados como símbolo como eu diria, de poder e também símbolo do mal. Tá bom? Símbolo do mal. Olha que interessante, já que eu falei dos povos pagãos, essa pedra que está ali do outro lado é uma pedra ugarítica, da cidade de Ugarit, e ela foi traduzida, e ela traz um hino que fala do ciclo de Baal. Quando Baal, o deus da agricultura, batalha contra Iam, o deus do mar. Então tem uma batalha cósmica entre o deus da terra e o deus do mar. E o deus do mar é comparado a Lotan, uma serpente do mar. Agora eu vou ler para vocês aqui o texto bíblico que nós acabamos de ler. Aqui está Isaías 27. Tá bem? Olha Isaías 27. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Agora olha como está na pedra pagã, falando da batalha de Baal contra Iam. Porque tu feriste Lotam, ou Litam, a serpente fugitiva, mataste a serpente se contorcendo, a serpente tortuosa. O governante com 7 cabeças, os céus queimarão, brilharão, serão enfraquecidos. Não é parecido com Isaías? Então no mundo pagão já sabia que o mal é representado por uma serpente tortuosa com 7 cabeças. Olha que interessante esse quadro aqui. Isso aqui é um selo cilíndrico, perdão, um selo sumeriano, datado de 2300 a.C., que mostra uma divindade lutando contra um dragão de quantas cabeças? 7 cabeças. E o que ele está fazendo com uma das cabeças? Cortando, golpeando. E lá no Apocalipse, quando fala do dragão, quantas cabeças tem o dragão? No Apocalipse. Não lembram? Vamos ler então, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. O dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. E olha o que aconteceu com o dragão. Capítulo 13, versículo 3. Uma das cabeças da besta
parecia ter sido golpeada, mas essa ferida mortal fora curada. Perceberam? A mesma imagem. Outra imagem que eu vou mostrar para vocês do mundo pagão. Olha esse outro aqui, ó. Um selo acadiano de divindades também lutando no céu contra um dragão. E o dragão tem quantas cabeças? 7 cabeças. 7 cabeças. No livro de Daniel não fala de nenhum animal com 7 cabeças, mas Daniel deve ser lido à luz do Apocalipse. Então o que a gente aprende disso? O mundo pagão tentou distorcer as verdades de Deus, mas alguma luz pequena ficou ali, para que Deus pudesse atingir esses povos. Olhem, abram a Bíblia comigo em Isaías capítulo 30, versículo 7. Isaías capítulo 30. Vamos ver o versículo 6 também. Sentença contra, como é que está na Bíblia de vocês? A besta do sul, atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora. Aí no verso 7 diz, pois quanto ao Egito, está falando do Egito, e é chamado o Egito de besta do sul. Salmo 74, verso 14. Salmo 74, verso 14. Olha o que diz a Bíblia aqui. Despedaçaste as cabeças, no plural, do Leviatã, e deste por alimento as criaturas do deserto. Então a Bíblia mostra que os animais, monstros, têm 2 símbolos. Eles representam ao mesmo tempo impérios e forças do mal. Ficou claro isso para os irmãos? Para fechar isso aqui, eu quero lembrar uma coisa para vocês. Como é que termina o livro de Jó? Como é que termina o livro de Jó? Deus lutando contra 2 monstros. O Leviatã, que é a serpente do mar, e o Behemoth, que é um monstro da terra. É assim que termina o livro de Jó. Deus lutando contra 2 monstros. O Behemoth, que algumas Bíblias traduzem como o hipopótamo, e o Leviatã, que algumas Bíblias traduzem erroneamente por crocodilo. Um monstro do mar e um monstro da terra. E para fechar isso aqui, Apocalipse capítulo 13, quando fala da besta, quantas bestas aparecem ali? 2. Uma besta do mar e a outra da terra. Agora querem a novidade bíblica? De acordo com a Bíblia, de acordo com o mundo pagão, Baal era o deus da terra, que lutava contra Lotã, o deus das águas. O monstro da terra luta contra o monstro das águas. E às vezes o monstro da terra se une ao monstro das águas para guerrear contra o povo de Deus. Mas o único que tem poder sobre mar e terra é quem? Deus. Baal era o deus da terra. Ele não tinha poder sobre o mar. Lotã era o deus do mar. Não tinha poder sobre a terra. Deus tem poder sobre terra e mar. É por isso que a primeira mensagem angélica de Apocalipse é: temei a Deus e dá-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Porque diferente dos deuses pagãos, Deus não é especialista. O Deus pagão tem jurisdição. Poseidon é o deus dos mares, Zeus é o deus do Olimpo, Hades é o deus dos infernos. O Senhor é o Deus de todo o universo. E ele está em guerra contra o mal. É isso que Daniel está mostrando. Só que Deus mostrou para Daniel essa guerra através de uma questão histórica. No capítulo 2 de Daniel, você vai estudar que Nabucodonosor teve um sonho de uma estátua feita de vários metais. A cabeça era de ouro, olha o desenho da estátua lá. O peito e os braços eram de prata. O quadril era de bronze. As pernas eram de ferro e os pés em ferro misturado com barro. E Deus deu a Daniel a interpretação daquele sonho. Daniel falou que a cabeça de ouro representava a Babilônia. E Daniel estava vivendo na época da cabeça de ouro. E Daniel falou: rei, depois do senhor vai vir um outro reino inferior ao seu. Assim como a prata é inferior ao ouro. E depois de Nabucodonosor, veio o reino da Medopérsia e dominou o mundo conhecido, o mundo do Mediterrâneo.
Aí Daniel falou, e depois da Medo-Pérsia vai vir um outro reino, a Grécia, representado pelo quadril de bronze. Depois da Grécia vai vir um reino que Daniel não sabia o nome, mas nós sabemos, Roma. E os pés da estátua, Daniel falou, rei, ali será um reino dividido. E sabem como é que Roma acabou? Roma se tornou um reino dividido, que hoje formam os países da Europa. Agora tem mais um detalhe que Deus foi mostrando para Daniel. Nessa visão, Daniel viu 4 animais representando as 4 primeiras partes da imagem. O leão com asas representava a Babilônia. O urso com um lado caído sobre o outro representava a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia era a união de 2 reinos, os medos e persas, um mais forte que o outro. E as 3 costelas na boca do urso é que a Medo-Pérsia, para tomar o governo mundial, ela teve que destruir 3 cidades: Lídia, Babilônia e o Egito. Aí, depois que a Medo-Pérsia estava no seu apogeu, ela caiu, porque veio um personagem, Alexandre o Grande, que pegou o reino da Macedônia e Grécia e dominou o mundo. E sabem como é que acabou Alexandre? Ele não deixou herdeiros no trono, porque o filho que ele tinha com Roxene foi morto, e o reino dele foi dividido, sabem quantos generais? 4. Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Meus queridos, isso tudo foi profetizado séculos antes de acontecer. Eu posso, num jogo de coincidências, falar com vocês assim, Deus me mostrou que esse ano haverá um acidente automobilístico terrível aqui nos Estados Unidos. Ia acontecer. Mas sabem, tem algumas profecias que são feitas aí fora que são como músicas românticas quando você está na depressão. Qualquer uma conta a sua história. Termina o namoro e vai ouvir Roberto Carlos para vocês verem. Parece que ele fez a música para você. Ou então eu falar aqui, o Senhor está me mostrando nessa noite que alguém que está aqui está com um problema financeiro muito sério. O Senhor está me mostrando. Eu já vi uns 5 levantando a mão aí. Ou aquelas centúrias de Nostradamus. O sol brilhará ao meio-dia, o sangue correrá pela rua, casas cairão tomadas pelo fogo. É assim que são as centúrias de Nostradamus. Eu posso aplicar isso a qualquer coisa que eu quiser, até o Covid. Até se o Chicago perdeu o campeonato, eu posso falar que estava ali. As profecias bíblicas não, elas são muito precisas. E aí você pode perguntar assim, Rodrigo, por que não fala nada da China, da Índia? É porque a profecia, por uma coisa que eu vou explicar para vocês amanhã, ela estava preocupada com o que acontecia no entorno do Mediterrâneo. Lembra que o grande mar era o Mediterrâneo? Então a China não tem a ver com o Mediterrâneo, nem a Índia. Ela falou daquelas nações ali. Por quê? Aí agora que eu vou dar o segredo para vocês. O que Daniel aprende aqui no capítulo 7 dele, com um chifre misterioso que vai surgir no último monstro, um chifre que tem boca e fala blasfêmias, Daniel vai aprender o seguinte. Lembra que eu falei do mundo paralelo? O que acontece no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual? E é isso mesmo? Aliás, aprenda isso hoje. Um parênteses aqui para você. Se você é filho de Deus e alguém vier desacatar você, não é ele que está desacatando você. É o diabo que está com ódio da luz que você tem. Então, ao invés de ficar arrasado, tenha pena dele. Ele não sabe com quem está mexendo. Um segurança no primeiro dia de trabalho que impede a filha do presidente de entrar na Casa Branca, é ele que está em pau os lençóis, não é ela. Imagina, primeiro dia de segurança feliz aqui, agora já tem green card, brasileiro, consegui, agora vou fazer a cidadania, estou trabalhando de segurança da Casa Branca. Não vai entrar não, vou mostrar serviço. E a filha do presidente. O problema até é comigo.
Quem mexe com você está mexendo com quem não deve. Porque a força não está em você. Eu assisti um filme uma vez muito interessante, Something About Us. E nesse filme tem uma mulher que ela trabalha ajudando pessoas homeless, a senhora Debbie, e tem um diálogo do marido dela com um dos homens que ela ajudou. E no diálogo ele fala assim: a senhora Debbie é uma mulher que tem Deus, né? O marido dela tem Deus. A senhora Debbie, ela é amada de Deus. O marido, sim, ela é muito amada de Deus. O senhor não está entendendo? A sua esposa é amada de Deus. Sim, eu estou entendendo, ela é amada de Deus. Não, o senhor não está entendendo. Ela é amada de Deus. Isso a faz se tornar importante para Satanás. Entendeu? Porque que muita coisa acontece contra você. Não é porque você está na desgraça, é justamente porque você está cercado de bênçãos e o diabo está com muita raiva. E Daniel começa a ver o plano espiritual. As pessoas sem o plano espiritual só vê um monarca subindo, outro descendo, uma guerra aqui, outra ali. Deus mostrou para Daniel, Deus tirou a cortina das guerras humanas e mostrou para Daniel o mundo espiritual brigando ali. E Daniel entendeu uma coisa, que eu vou terminar o meu sermão de hoje falando isso, mas eu quero que você tenha isso em mente, porque eu vou precisar disso para o sermão de amanhã, para a continuação, que esse sermão é tão grande que eu precisei dividi-lo em dois. Na verdade, eu falei, quem não estava no primeiro sermão que eu fiz aqui, ou melhor, no sermão de domingo, depois assista no YouTube, não sei se vocês deixam o sermão gravado ali, eu falei com vocês que o pior inimigo do povo hebreu no passado não foi o Egito, foi a Babilônia. Obrigado. Falaram que tem água aqui. A Babilônia foi o pior inimigo do povo de Deus. Ela destruiu o templo. Quando os judeus queriam falar do reino das trevas, eles comparavam a Babilônia. E a Babilônia já começou como sendo o primeiro inimigo de Deus lá atrás, quando, na época de Nimrod e no Gênesis, fundam-se uma cidade chamada, em acadiano, Bablu. Sabe o que é Bablu? Bab, em acadiano, é gate, portal. Ilu, deuses. Bab Ilu, portal dos deuses. Mas quando Moisés foi escrever o Gênesis, ele modificou o nome da cidade. Ele não chamou Babilu, ele chamou Bavel, confusão. Que é Babel, confusão. E eles começaram realmente desafiando a Deus. O que os cidadãos de Babel fizeram? Construíram o quê? Uma torre para atingir o céu. Lembrando que estava por detrás, quem queria atingir o céu, habitar acima das estrelas? Lúcifer. E sabem o que Babel ou Babel virou? Babilônia. E quando Nabucodonosor assume o poder, eu mostrei isso também nos sermões anteriores, o que ele construiu lá na planície de Dura? A torre. Ele queria refazer a Babilônia, eu mostrei para vocês aqui a Torre de Babel. Então eles sabiam que atrás de Babilônia existia um mal. E Daniel sabia que a Babilônia iria continuar. O diabo não ia desistir fácil. E o último animal, aquele animal terrível e espantoso, era apenas a continuidade da Babilônia numa nova roupagem. Esse último animal foi Roma. E Roma foi realmente, na profecia, a continuação da Babilônia. O que a Babilônia fez com o templo? Destruiu o templo em 587 a.C. O que os romanos fizeram com o templo? Destruíram o templo. O que a Babilônia fez? Pegou o povo judeu e tirou da sua terra. O que Roma fez? Tirou o povo judeu da sua terra e criou uma nova terra que Adriano, o imperador romano, chamou de Filistina. Só que em hebraico a letra P é a mesma letra F. Se você colocar um pontinho dentro da letra P ou tirar esse dagesh, o P vira F. Então Filistina, em latim, é Palestina. Tanto é que pharmacy
escreve com PH. Não é com PH que escreve pharmacy? Como é que escreve philosophy? Com PH, mas o som é de F. Porque isso não vem do saxão, isso vem do latim. E o latim bebeu nas fontes ali de línguas do Oriente Médio como o hebraico. Então, Filistina, terra dos filisteus, podia ser lido como Palestina. Foram os romanos que criaram. E aí que vem a coisa que vai mais marcar Daniel, que eu vou continuar amanhã. Daniel viu que aquele pequeno chifre que saiu no último animal, vejam bem, o primeiro animal era Babilônia, o leão, Babilônia. O último animal, que é Roma, eu falei que seria Babilônia, que voltaria numa nova roupagem, numa nova identidade. Só que esse último animal foi destruído por Deus. Aí, quando esse animal foi destruído, saiu um chifre pequeno. E sabe o que esse chifre pequeno era? Babilônia / Roma queria continuar. E a profecia que eu vou mostrar para vocês amanhã, ela mostra como ao longo da história do cristianismo, Roma e Babilônia ainda continuaram ao longo da história da igreja e estão até hoje atuando. E Roma / Babilônia é que vão ser a hegemonia do futuro anticristo que vamos estudar amanhã. E o que significa esse poder? O que ele tem a ver com cada um de nós? Esse será o estudo de amanhã. Mas para terminar hoje de maneira espiritual, e o pastor Ronaldo vai cantar daqui a pouquinho uma música, eu quero que você pense o seguinte. Eu falei tanto em guerra, né? E guerra dá medo, irmãos. O mais próximo que eu tive de uma guerra foi quando eu estava do lado de cá de Israel, vendo o Líbano sendo bombardeado do outro lado. Ou quando eu vi foguetes vindo da Palestina para atacar Jerusalém, eu vi, explodindo no céu assim, naquele dome que tem lá, Iron Dome, que tem lá em Israel. Eu vi isso. A guerra realmente é terrível. E a guerra dá medo. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas lembre-se disso. Sabe o que significa a palavra shalom em hebraico? Acho que shalom é fácil, né? Paz. Tá certo. Mas não é só paz. Shalom significa saúde. Quando Jacó vai perguntar pelos parentes, vai assim, eles estão shalom? É assim que está no hebraico, eles estão shalom? É paz, é prosperidade, é saúde, é ser aceito. E paradoxalmente falando, no sentido hebraico, paz só vem porque Deus declara guerra ao mal. Deus declara guerra ao mal para estabelecer a paz. E sabe por que Deus briga com o mal? Porque Ele ama você. E eu sei que muitas pessoas não gostam da imagem de Deus do Antigo Testamento, que ele parece severo demais, muito duro, ele traz fogo, mas o Deus do Novo Testamento também é severo. A gente esquece que o Deus do Novo Testamento é um cordeiro que pode ficar irado. O Apocalipse fala da ira do cordeiro. E vocês sabem que na Bíblia, o símbolo de exércitos, de poderes militares, são cavalos. Tanto é que Isaías fala assim, em vão eles confiam nos seus cavalos e nos seus cavaleiros e nos seus carros de guerra. A volta de Cristo é descrita no Apocalipse capítulo 20 de uma maneira que às vezes a gente esquece. Aí está na foto aí, ó. Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto e um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Eu pergunto a vocês, que sangue é esse? Sangue da cruz? Não, não é o sangue da cruz. Sabe que sangue é esse? O sangue dos ímpios. Porque o Apocalipse fala que ele vem para pisar pessoalmente o lagar da ira de Deus. Olha o que ele diz aqui no verso
No verso 14, os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ele é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. Você já viu alguém fazendo vinho? Ele enche de uvas e ele começa a pisar. E quando ele vai pisando nas uvas ali, o que vai acontecendo? Vai saindo o vinho e vai respingando aonde? Na roupa dele. Esse sangue que está respingando na veste de Jesus não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, é o sangue dos ímpios. É o sangue do poder das trevas. É o sangue de Satanás. Eu sei que Satanás é um ser espiritual, estou falando em termos simbólicos. É o sangue da maldade. Sabe por quê? Deus está irado contra o mal pelo que o mal está fazendo com você. Não pensem que são só os irmãos enlutados que estão chorando lá naquele velório enquanto nós estamos aqui, não. Deus também está irado, porque a morte ainda leva pessoas. Se está com raiva do que te aconteceu, Deus está irado. E ai do inimigo, porque Deus vai vir. Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. E não mexa com os filhotes de uma leoa. Deus está vindo com poder e grande glória, e é por isso que a Bíblia mostra a volta de Jesus como sendo um cavaleiro pisando o lagar dos ímpios mesmo, que ele vem com raiva. Sabe aquele pai que vê um camarada tentando abusar da filha dele, e ele chega lá e perde a paciência e vai em cima do sujeito? É assim que Deus está vindo. E eu termino o meu sermão dizendo, prossiga, sabe por quê? No Brasil, durante algum tempo, nós tivemos muitos problemas de sequestros, de empresários, de pessoas. E eu assisti uma vez uma cena, em português do Brasil se diz estourar o cativeiro. É quando a polícia vai, descobre que a pessoa está ali e ela vai para libertar a pessoa. E foi uma cena tremenda, irmãos, porque o repórter estava com os policiais assim, vindo escondidos no mato de madrugada. E de repente, quando o capitão deu um sinal, houve uma barulheira, sirene, cachorro latindo, apito, helicóptero apareceu, uma bomba de efeito moral. E os bandidos começaram a sair igual o rato do esgoto, sabe? Quando você joga veneno ali. E os snipers, caiu, a casa caiu, que é a expressão de acabou. Foi uma barulheira tremenda. E o policial explicou depois para o repórter que aquele efeito era importante para confundir o inimigo. Que quando você chega com bomba, com explosão, com tudo mais, o sujeito não sabe para onde correr, ele fica doidinho. Só que o mesmo poder que faz o inimigo fugir, assusta o sequestrado. E naquele momento era uma menina que estava sequestrada, filha de um empresário. Os policiais falaram, calma, vem cá. Já tinha uma policial com uma roupa assim que estava chovendo aquele dia. Ela colocou na menina e falou assim, calma, deixa aqui, ó. Vamos lá. Seu pai está te esperando lá. E a menina meio assustada, mas ao mesmo tempo assustada, tremendo, mas aliviada. E a frase da policial, calma, seu papai está esperando lá, você está salva, acabou, vem, seu pai está lá. E aquele gesto de abraçá-la, é assim que os anjos vão vir no céu com poder e grande glória. Então, se você hoje está sofrendo, meus amigos, sabe que você está sofrendo, meus irmãos, na mão do inimigo? É porque nós estamos em guerra. E na guerra tem bala perdida, tem baixas, tem pessoas machucadas, tem explosões. Nós estamos em guerra. Mas calma, Jesus está vindo com poder e grande glória. E ele tem sangue no olho, sangue de ira contra o mal. E ele vai vir buscar você. Então hoje não desista, prossiga. Continue a sua caminhada, porque você e Jesus serão sempre a maioria esmagadora, onde quer que você esteja. No grande conflito entre o bem e o mal, fique do lado da luz. A vitória é certeza absoluta. Que Deus abençoe vocês.